Fala, vestibulando da plataforma Gabaritagel, aulinha do nosso módulo 1, conceitos geográficos. Iniciamos aí a nossa caminhada para cobrir todo o conteúdo de geografia. E aqui é Gabaritagel, é a nossa meta. O que é a geografia? Eu lembro que quando eu estudava lá no ensino fundamental, eu tinha uma professora, a Dona Idalina. Dona Idalina, uma senhora já aí dos seus 60 anos de idade, ela me deu aula no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono ano. E aí, toda santa primeira aula, ela chegava na lousa, pessoal, e escrevia assim, geografia. Aí ela pegava, passava um risquinho aqui e falava o seguinte, gente, o que é geo? Ela colocava assim, terra. O que é grafia? Estudo, descrição. Aí ela nos perguntava, o que é geografia? Estudo da terra. Aí ela pedia, repita comigo, gente. Aí todo mundo, estudo da terra. E eu vim no sexto, sétimo, oitavo e nono com essa ideia, que a geografia somente era a descrição da terra. Era só decorar nome de rio, nome de capital, nome de presidente, bandeira, uma enciclopédia. Gente, não precisa disso hoje. Você digita lá no Google, assim, ó, quero saber o presidente do Cazaquistão. E ele te dá a resposta. Eu quero escutar a pronúncia do presidente do Cazaquistão. Você escuta a pronúncia. Isso aqui, cara, decorar atributos físicos e sociais não se cobra mais no Enem, não se cobra mais nos principais vestibulares. O foco aqui é uma análise muito mais profunda dos atributos físicos e sociais. Isso que é a geografia. E eu fui aprender isso somente lá na universidade, onde nós aprofundamos mesmo o que são os conceitos geográficos. Mas, gente, a Dona Idalina estava errada? Não. Por quê? Ela aprendeu uma geografia lá do período militar, que você não poderia ter senso crítico. Você tinha que rezar aquilo que os militares queriam. E o que os militares queriam, cara, é que você conhecesse o básico ali e vai trabalhar, principalmente os pobres. Então, cara, eu peguei e decorava lá todos os rios da margem direita do Amazonas. A Dona Idalina fez eu desenhar o mapa mundi num papel manteiga e colocar todos os países. Cara, tenso. Mas vocês vão aprender a verdadeira geografia. Aquela que vai ser cobrada para vocês aí no Enem, nos principais vestibulares. Gente, o que é essa geografia contemporânea, moderna? É a relação, presta atenção nisso, anota no seu caderno, entre o físico e o social. Gia, mas o que é esse físico? Esse físico é tudo aquilo que o homem não constrói. Então vamos pensar, vegetação, ele pode plantar? Pode, mas o aspecto a se analisar na geografia, 99% são os biomas, é aquilo que foi produzido pelo próprio planeta Terra, natural. Eu falo do clima, o homem produz clima, o homem produz o clima tropical. Não, o homem ele pode modificar o micro e mesoclima, mas o clima na esfera global, isso é um ponto de interrogação. Os climas são os mesmos, porque a distribuição da radiação solar para a Terra, ela é a mesma. Onde se chega mais radiação, você tem o clima equatorial. Conforme você vai em direção aos polos, vai diminuindo a temperatura. Então isso é físico. Relevo, foi o homem que construiu? Não. O Himalaia foi o homem? Ainda não, está longe de conseguir. Solo? Também não. Quando eu falo de social, aí sim, aí tem a participação do homem. Cidades, indústrias, atividades agrícolas, relações políticas e econômicas em âmbito global. Isso é o social. E o que a geografia faz? Ela estuda separado e depois relaciona. Essa palavra aqui tem que estar no seu vocabulário. É a relação entre o atributo físico e o social. Mas de onde acontece essa relação entre os atributos físicos e sociais? Presta atenção aqui, no espaço geográfico. Isso ocorre aqui. Mas, Jean, o que é esse espaço geográfico? É tudo. Presta atenção. Tudo
que vai ocorrer isso daqui. Então, você tem a presença do homem modificando o meio, é o espaço geográfico. Tranquilo até aí? Belezinha? Suave na nave? Nós temos áreas no planeta que você tem uma menor influência do homem nesse meio físico. Mas muitas vezes essa interferência vem mais ou menos no estilo efeito borboleta. Eu bato aqui, reverbera lá. Vai gerar o quê? Uma onda de impacto até chegar numa outra região. Por exemplo, ó, o homem não manda gás do efeito estufa, aí diz aí alguns teóricos que está aumentando a temperatura do planeta. Vai impactar onde? Lá na Antártida. Vai impactar onde? Lá no Polo Norte. A galera não está lá na Antártida soltando poluentes. Está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está na China. Percebeu a questão dessa relação que há entre o que é feito aqui e o que é reverberado lá? Isso é o geossistema, né? O sistema do planeta Terra, todas as relações dos seres vivos e das questões físicas do nosso planeta é muito bem juntadinha. Beleza, galera? Esse espaço geográfico, cara, seria muito complicado a geografia estudar como um todo essas relações. Aí o que se foi feito? Foi se dividido em entidades. Então, cara, vamos pensar que isso aqui, ó, é um pedaço de Kit Kat. Sabe aquele chocolate delicioso, Kit Kat? Cara, é um pedaço de Kit Kat. E esse pedaço de Kit Kat ele é dividido em 1, 2, 3, 4 pedacinhos. Ó, o pedaço de Kit Kat inteiro é o espaço geográfico. Suave? Então isso aqui, ó, é o espaço geográfico. Aí cada barrinha são essas entidades. Então, ó, barrinha 1 é a paisagem, barrinha 2 é a região, barrinha 3 é o território, barrinha 4 é o lugar. Beleza? O que nós vamos fazer? Entender essas entidades dentro do espaço geográfico, porque é nelas que acontece a relação homem-natureza ou físico-social. Suave? Então vem cá. Paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nós contemplamos. Muita gente pode achar uma paisagem bonita e o outro achar que não faz nenhum sentido. Presta muita atenção nisso, tá? Paisagem é tudo que nós contemplamos, tem toda uma subjetividade. Uma paisagem pode ser construída pelo homem ou uma paisagem pode ser natural. Sabe aquela que a gente sempre desenha? Uma ilha com um coqueiro ou uma cachoeira com um passarinho? Isso é uma paisagem, mas também uma favela é uma paisagem. Tranquilo? Suave? Essa paisagem pode ser natural, pode ser construída, pode ser híbrida. Pode ser você ter os dois ali se relacionando muito bem ou de forma conflituosa. Me dá exemplo de uma relação conflituosa entre o homem e a natureza, dessa paisagem híbrida. Eu tenho, por exemplo, áreas de produção agrícola, que você tem essas fazendas em enclaves dentro de grandes áreas florestadas, como na região do Amazonas. Belezinha? Quando eu falo de região, cara, lembra dessa palavra. Região é para administração. Se cria regiões para facilitar a minha administração do espaço geográfico. Vamos imaginar, a sua casa sem cômodos, como se fosse uma coisa só. Então o banheiro, o cara vai estar lá no banheiro, tirando o lazer, e aí a tua mãe vai estar lá cozinhando ao mesmo tempo. Cara, ia ficar meio escroto o negócio, né? Meio complicado. Então se divide para administrar. Os países são divididos em regiões para facilitar a administração. Vou te dar um exemplo bem legal para a gente discutir aqui, ó. Estados Unidos e Brasil. Quem tem o maior território? Pergunta difícil, né? Muitos vão falar que é os Estados Unidos. Está certo. Por quê? Eu adiciono o Alasca, eu adiciono o Havaí e eu adiciono Porto Rico. Fica maior. Se eu tiro essa galerinha e só pego a massa continental que faz fronteira com o Canadá e com o México, o Brasil é maior. Mas olha que interessante, Estados Unidos tem mais estados, 50 estados, contra os nossos 27 aqui do Brasil. Então poderia se dividir mais o território brasileiro. Mas já por que não se divide a Amazônia lá em vários estados? Primeiro, cara,
O Amazonas é um estado com baixa densidade demográfica, então você tem algumas áreas com população, o resto é só floresta, então não compensa fazer essas divisões. O estado da Bahia é um estado muito grande, poderia ser dividido. O estado de Minas Gerais, que você tem várias características, né? Minas Gerais é como se fosse vários estados em um só. O norte de Minas é mais Bahia, Juiz de Fora é mais Rio de Janeiro do que propriamente Minas, o sul de Minas é mais São Paulo, então você tem várias realidades em Minas Gerais, poderia ser dividido para facilitar até a administração de acordo com as especificidades de cada local. Como o estado do Pará quis se dividir, mas não conseguiu. Como o estado de Goiás que se dividiu com o Tocantins. Belezinha, galera? Uhul! Ó, quando eu falo de território, eu falo de poder. Eu estou exercendo poder nesse espaço geográfico. Vou te dar um exemplo, cara. Eu tenho um cachorro, o Pitoco. Pitoco, cara. Eu dou um rolê com o Pitoco na rua e o Pitoco sempre passa na frente de uma casa aqui que tem um pitbull. Ele olha pra cara do pitbull e faz xixi na cara do pitbull. Por quê? Ele está demarcando o território. Nós, seres humanos, fazemos a mesma coisa. Pensa, a nossa casa, ela não tem uma delimitação territorial. Se alguém entra nessa casa, né, você tem aí toda uma justificativa jurídica de fazer algo contra essa pessoa que entrou sem você deixar. O país é a mesma coisa. Ele tenta manter, ó, presta atenção, o poder, a soberania sobre esse território. Como? A partir de leis e a partir de uso militar. Usa as forças militares. E aí nós temos o quê? Todo um limite territorial que deve ser protegido. O Brasil, ele aumenta esse território dele? Aumenta, galera, a linha de formação territorial. O Brasil começa lá no litoral, tímido, né, sob o domínio de Portugal. Aí os Portuga foi em direção anterior, passou aquele tratado de Tordesilhas, aí cria o Tratado de Madrid, não foi? Aí conquista o Acre, perde o Uruguai. Esses territórios, eles vão se redesenhando. É só ver a Europa, como ele vai se redesenhando aí de guerras em guerras. A última vez que aconteceu todo esse novo desenho do território europeu foi na Guerra da Iugoslávia, onde volta a aparecer a Croácia, a Sérvia, Montenegro. Belezinha, galera? Vamos falar um pouco disso lá na frente, quando falaremos de conflitos geopolíticos. E quando eu falo de lugar, cara, também, lugar é muito massa. Lugar é aquilo que eu tenho afetividade. Tudo aquilo que eu tenho afetividade, marca aí no seu caderninho. Afetividade, eu chamo de lugar. Por exemplo, meu quarto é um lugar. A minha casa é um lugar. Sabe aquela máxima? Olha, eu viajo, mas quando eu chego em casa eu falo assim, nossa, é bom viajar. Mas como é bom estar em casa. Mas, Jean, existe lugar que não é lugar? Existe. Pode cair para você. Existe o não lugar. O não lugar é aquele cara que gosta de se travestir de lugar para incentivar você a comprar. Por exemplo, shopping. Cara, shopping center é um não lugar. Aeroporto é um não lugar. Eles tentam criar essa relação afetiva. Pensa no Natal. Você vai lá no shopping center, aí lá no shopping center tem decoração de Natal, a loja tá dando até coisinha pra você comer de Natal, pra você se sentir bem, tem um sofá, uma musiquinha ambiente, mas qual é o propósito? Comprar. Ele tenta ter essa relação de afetividade, que somente o lugar tem, galera. O lugar tem identidade com você. Belezinha, galera? Todas essas entidades estão aqui dentro do espaço geográfico. Então eu posso estudar, presta atenção aqui, a relação entre o físico e o social numa paisagem. Eu posso analisar o físico e social dentro de uma região, dentro de um território, dentro de um lugar. Por exemplo, dentro de uma paisagem, eu posso falar de áreas de ocupação. Você tem lá um morro, o homem vai lá e ocupa esse morro, tá vendo a relação homem-natureza? E aí ele vai modificar a paisagem. Consequentemente, chove, essas casas vão deslizar, porque satura-se o solo, elas não têm uma fundação bem feita, desce e morrem pessoas. Aquilo que nós temos no Brasil todo verão.
fizemos uma relação de modificação de paisagem sobre o aspecto físico e social. Galerinha, uma aulinha show de bola, introdutória, aqui no nosso módulo 1, conceitos geográficos. Trabalhamos o que é a geografia, falamos também do que é o espaço geográfico e as entidades presentes dentro desse espaço geográfico. Show de bola, tamo junto, não perca a nossa segunda aula do módulo 1, vamos entrar em cartografia. Tamo junto, pessoal, Gabarita Gel é a nossa meta. Fui!